Essa modelagem dessa bermuda masculina eu já tirei em outro vídeo, eu vou deixar aqui no card o link do vídeo que eu tiro essa modelagem. Essa modelagem eu tirei de uma bermuda com elástico, onde eu ensino você a desmanchar o elástico e tirar a modelagem da bermuda. É a forma mais fácil de você conseguir modelagem, usando roupas que você já tem. E para essa bermuda aqui eu não vou fazer ela com elástico, eu vou fazer ela com cos, como se fosse uma bermuda jeans, uma calça jeans. Para isso eu preciso fazer algumas pequenas modificações aqui nessa modelagem. Começando por aqui. Eu preciso, aqui antes, como ela é de elástico, então tem 4 centímetros, aqui 5 centímetros que é a vira, a dobra do elástico. Então eu vou alfinetar essa parte aqui, que eu vou tirar fora dessa modelagem, afinal de contas eu vou aumentar depois com a parte do cos, essa parte aqui, tá? Então depois eu faço um cos de 5 centímetros. Então essa é a primeira modificação que eu tenho que fazer, baixar o cos. A segunda modificação que eu tenho que fazer é que eu preciso que essa bermuda, como ela vai ter cos, a cintura dela precisa ficar do tamanho da cintura que é da pessoa aqui. Então eu vou marcar aqui o meio dessa peça, tá aqui com 15, aqui tá o meio. E a cintura da pessoa tem, ó, 92 centímetros, tirada a medida exata, tá? Dividido por 4, por que por 4? Que são 2 partes dessa pra frente e 2 partes para as costas. Então eu vou dividir em 4, certo? Dividido por 4 dá exatamente 23. Agora eu vou pegar aqui 23, aqui na fita mesmo, ó. Dobrei aqui no 23 e eu tenho aqui 11,5. Então eu vou pegar aqui do meu meio e vou colocar 11,5 para cá e 11,5 para cá. E eu ainda preciso deixar a margem da costura, certo? Então aqui eu vou deixar ainda 1 centímetro a mais para a margem da costura. Então essa peça aqui, ó, eu preciso tirar aqui no cos essa quantidade aqui, certo? Então eu vou tirar aqui. E essa parte aqui, ó, que eu preciso tirar, eu só vou dobrar ela aqui, ó, morrendo bem assim, ó, no quadril. Então ela vai diminuir só mais na cintura mesmo e depois aqui vai continuar o mesmo tamanho, que essa bermuda ficou ótima no quadril e nas pernas também, tá? Então eu só vou terminando aqui, ó. Aí ela vai ficar dessa forma, com uma leve curvinha aqui. Vou desenhar aqui o comprimento da barra e aqui eu vou colocar zíper. Então, ó, aqui teria que ser o comprimento final, certo? Como ela tem zíper, a gente corta o acabamento aqui da braguilha, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu desenhei aqui e mais ou menos o zíper aqui com uns 15, 20 centímetros no máximo tá ótimo aqui. Vou marcar aqui com 20, que dele vai ficar um pouquinho mais baixo. Então eu venho aqui, então aqui seria o tamanho diminuindo o cos, certo? E aqui eu tô aumentando 4 centímetros para fazer o desenho aqui da minha braguilha, tá? Então eu vou fazer o desenho aqui só para você entender, ó. Como se eu estivesse continuando aqui a cintura, aquela parte do ajuste que eu tenho que fazer, tá vendo? Vou até afundar um pouquinho mais aqui essa curva aqui do gancho. E a braguilha ficaria mais ou menos dessa forma, ó. Que é para mim fazer aquele acabamentinho que vira aqui, tá certo? Então essa é a modelagem aqui da minha parte da frente da bermuda masculina. É bem simples, tá? E agora eu só vou cortar aqui. E aqui eu vou cortar, ó, bem dessa forma aqui, ó. E vou cortar aqui o desenho aqui da braguilha, tá? Agora eu vou dobrar aqui, ó, só pra ver se tá certinho aqui, ó, tá bem retinho, certinho, tá? E o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um piquezinho aqui, ó, pra ficar marcado certinho aqui onde tem que ficar o tamanho, tá? Agora eu vou cortar aqui a parte das costas. Da mesma forma, eu vou baixar aqui a quantidade que eu preciso pra tirar a dobra do elástico, tá? A mesma que a parte da frente. Então aqui eu dobrei a parte da vira do elástico
Agora eu já vou desenhar aqui, ó, a parte de baixo aqui da bermuda, tá? O gavião. Vou desenhar aqui só até um pedaço, que provavelmente eu vou ter que ajustar aqui um pouquinho. Vou desenhar aqui a lateral também até um pedaço, que eu vou ter que ajustar um pouquinho. Para fazer esse ajuste, eu vou pegar lá a medida da cintura do meu cliente, que é os 92 dividido por 4, que dá os 23. E desses 23, são 11,5 para cada lado do meio. Então, eu vou marcar aqui o meu meio das costas, que tá aqui. E eu vou marcar aqui 11,5 para um lado, 11,5 para um lado e 11,5 para o outro lado, tá certo? Mas se eu fizer dessa forma, olha só quanto eu vou ter que ajustar aqui. Então vai ficar muito curvado e pode ser que fique pequeno aqui na região do quadril. Então o que eu vou fazer na parte das costas? Eu vou fazer uma pence de 3 centímetros. Então 3 centímetros eu vou dobrar aqui 1,5 para fazer essa pence aqui. Então eu vou aumentar desses meus 11,5 aqui, dos meus 23 que deu nesse tamanho aqui, ó. Eu vou aumentar 1,5 centímetro aqui para minha pence e mais 1 centímetro aqui para minha margem de costura. Então aqui, ó, praticamente eu vou tirar só um pedacinho. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Eu vou aumentar 1,5 para minha pence e mais 1 centímetro para minha margem de costura. Então vai ficar aqui. Agora eu já posso terminar de desenhar aqui o gavião, indo até... E vou terminar de fechar aqui a minha lateral, também vindo até esse ponto aqui. E aqui tá a minha parte das costas. O que eu vou fazer agora é marcar aqui já o meio, pra mim fazer depois a pence bem no meio aqui da parte das costas, tá? E agora eu vou cortar o acabamento da braguilha da parte da frente, tá? Então, como que eu faço isso? Vou dobrar aqui um pedacinho de tecido e vou fazer o mesmo desenho que eu fiz lá, ó. Dessa forma aqui. A única coisa que eu vou conferir aqui é o comprimento, que eu preciso que fique aqui um pouquinho mais comprido que essa aqui, tá? Pra ela esconder bem os acabamentos do zíper. Então, eu vou cortar aqui desse tamanho aqui mesmo, ó. Então, se eu deixei aqui uma vira, ó, de 4 centímetros, eu vou deixar esse aqui, ó, com uns 5, que daí ainda vai ter a margenzinha da costura aqui e vai dar certo, tá? Agora eu vou cortar o cós dela, antes que eu ainda acabe com o tecido e falte tecido pro cós, tá? E esse cós eu vou cortar ele reto, eu não vou cortar ele anatômico, porque como é bermuda masculina, eles não têm essa curva que às vezes a cintura feminina tem, tá? Eu vou fazer esse cós como se ele fosse um cós de calça social, tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero que ele pronto fique com 4 centímetros. Então eu preciso cortar aqui uma tira que tenha 6 centímetros para as margens de costura, tá? Pode ser que agora você não entenda aqui o que eu tô fazendo, mas depois você vai entender certinho essa modelagem aqui, tá? Então eu preciso aqui 6 centímetros. Aqui eu tenho o lado de fora do meu cós, tá? E eu preciso de mais uma tira dessa para a parte interna do meu cós. Você pode cortar também maior, mais comprido, que depois na hora de fechar na peça você tira o comprimento certinho, tá? E eu vou cortar aqui mais uma de 6 centímetros também. Assim eu já tenho a parte de dentro e de fora do meu cós. Agora eu ainda preciso cortar os bolsos da frente e uma tirinha aqui para os passantes, tá? Então eu vou cortar aqui primeiro uma tirinha para os passantes. Eu preciso de uns 5 passantes, uma tirinha desse tamanho aqui mais ou menos, tá? Eu vou cortar essa tirinha aqui da largura da régua, tem uns 3 centímetros, 3 centímetros e meio. E agora eu vou cortar aqui os meus bolsos da parte da frente da bermuda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar já marcada a pence para ficar mais fácil de costurar, a posição dos bolsos e depois só que a gente vai para a máquina. Então a pence eu já vou marcar aqui pelo lado certo, tá? Então como que você faz a pence?
Você dobra aqui o tecido, ó, no meio. E a minha pence era de 1,5 cm, certo? Já pensa na posição que você vai pôr na máquina, que geralmente você começa de cima. Então eu vou marcar já desse lado aqui, que daí já fica certinho virado pro lado que eu vou costurar na máquina, tá? Então aqui, ó, 1,5 cm. E aqui o comprimento é indiferente, tá? Desde que você consiga fazer ela bem suave para não ficar bico. Então eu vou fazer aqui, ó, com 11 centímetros o comprimento dessa pence. Eu vou alfinetar aqui já para não sair do lugar. E aqui é só passar um risco reto, ó. Bem dessa forma aqui, ó, terminando lá nos meus 11 centímetros, ó. E depois eu venho com a máquina aqui e só faço aqui essa costurinha, tá? Então, marquei aqui as minhas pences. Agora eu vou marcar o meu bolso. Esse bolso eu vou fazer dessa forma aqui, ó, com o zíper embutidinho dessa forma aqui, pra vocês aprenderem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui exatamente onde tá. Abaixo do cós, ele tá aqui com 9 centímetros. Então, eu vou considerar que o meu cós aqui tem 4. E eu vou começar meu bolso aqui nessa posição, certo? Eu vou começar aqui com 5 centímetros desse meu bolso, tá? Aqui na lateral, o meio dele, o corte dele, ó, tá com 6 centímetros, então com a margem da costura 7. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, 7 centímetros. E eu vou deixar esse bolso aqui com 15 centímetros, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transferir para o outro lado aqui também essa marcação. De que forma? Como eu desenhei com giz, eu só vou bater aqui, ó. Colocar aqui certinho a minha peça. Ó, já transferiu para cá o desenho. Vou reforçar para mim não perder a marcação aqui. E esse aqui é a marcação do meu bolso da frente, tá certo? Então, hoje era isso, pessoal. No vídeo de hoje, a gente marcou os bolsos e fez aqui o corte. E no próximo vídeo eu vou ensinar você a colocar o zíper do bolso primeiramente.